Fala galera, peço desculpas aí para vocês por estar postando aí os vídeos do pós-jogo tarde, porque foi só agora que eu pude ter tempo para poder postar. Queria falar aí que realmente, embora o Flamengo tivesse empatado e até seja o líder do campeonato, o Flamengo deu muito mole contra a Portuguesa até mereceu ganhar, a Portuguesa que ganhava por 2-0 no primeiro tempo, dominou o primeiro tempo todinho, foi uma vergonha para o Flamengo. Quem assistiu esse jogo viu, sabe o que eu estou falando, né? Primeiro tempo a Portuguesa só pressionava o Flamengo, chutava gol, né? E marcou 2 gols. E o Flamengo praticamente não chutava, praticamente não dava perigo. Teve só um lance aí de perigo que eu poderia citar, que foi a cabeçada do Hugo Moura, que foi aos 26 minutos do primeiro tempo. Fora isso, o Flamengo nem assustava a Portuguesa, né? E aí é onde eu falo, né, galera, que muita gente, quando o Flamengo ganha, aí o pessoal fala que o mérito é dos jogadores. Quando o Flamengo perde, aí culpam o Rogério Ceni, né? Aí estavam reclamando aí que o Arão não devia jogar na zaga, enfim, dessa vez o Flamengo não jogou com o Arão. Foi Rodrigo Caio e Gustavo Henrique a zaga, né? Aí eu quero saber qual é a desculpa do torcedor agora de falar que a zaga tá fraca porque tá com o Arão. Não jogou com o Arão e continuou fraca, né? Então, uma coisa, galera, que eu queria falar com vocês aqui que eu acho importantíssimo. O que acontece? Eu vejo da seguinte forma, tá? Queria saber até a opinião de vocês, mas eu vejo da seguinte maneira. Eu acho que a mídia, muitas vezes, ela acaba iludindo o torcedor do Flamengo. O que ela faz? Ela muitas vezes fala: ah, o Flamengo é favoritaço contra o outro time, Flamengo já é campeão, né? Aí fica fazendo com que o torcedor ele já cante vitória antes da hora, ele já pense que o Flamengo não vai perder nenhuma, vai ser invencível, né? Vai ganhar todas, enfim. Ou acha que o Flamengo tem a obrigação de fazer exatamente como aconteceu em 2019, né? Se você perguntar para mim, você quer que o Flamengo seja como em 2019? Eu quero que seja até melhor, se puder, né? Mas eu entendo que as coisas não são assim, né? No futebol as coisas não são assim. Não adianta chegar lá só porque o elenco é bom, você chegar e cantar de campeão, pensar que o Flamengo já vai ganhar por causa do elenco. E a gente vê que o elenco nem é tão bom assim, porque se fosse tão bom, não daria mole, né? Como deu mole contra o Vasco, como agora jogou contra a Portuguesa, tomou um sufoco da Portuguesa, né? Empatou aí, graças ao Pedro, que também deu mole em algumas jogadas. Depois eu vou mostrar na análise pós-jogo número 2 as imagens para vocês verem. Ou seja, no geral o Flamengo jogou muito mal, conseguiu se recuperar no segundo tempo empatando, mas deu muito mole. Então é onde eu falo, é onde eu culpo as mídias sociais, né? É onde a galera coloca aí esse tipo de mensagem como se fosse, muitas vezes coloca Flamengo vai atropelar, Flamengo vai meter uma goleada, Flamengo favoritaço. Galera, esquece isso, né? Tem que ter mais humildade, né? Não adianta ficar nessa coisa de ficar cantando vitória antes da hora porque é furada. Eu já venho falando isso aqui há muito tempo, né? Mas o torcedor a gente até entende. Agora, o que não dá é o jogador de futebol, né? Entrar numa dessa e fazer isso. E aí entra também a parte do treinador, né? Onde eu falo, a galera critica o Rogério Ceni. E hoje, qual é a culpa do Rogério Ceni? Se você falar para mim, eu entendo que o Rogério Ceni substituiu mal de novo, eu vou concordar. Por quê? O Pedro era o jogador mais perigoso contra a Portuguesa, né? Fez os 2 gols, né? Apesar dele não estar jogando, não ter aparecido muito na partida, ele foi lá e resolveu o jogo, marcando os 2 gols, né? Do empate do Flamengo com a Portuguesa. Mas o que aconteceu? Ele tirou o Pedro para colocar o Rodrigo Muniz, né? Sendo que o Michael e o Vitinho não estavam fazendo grandes coisas. Então eu acho que o Flamengo precisava atacar, precisava da vitória, né? E poderia muito bem ter colocado o Rodrigo Muniz com o Pedro. Minha opinião, não estou dizendo que eu sou dono da verdade, mas se tivesse colocado, talvez o ataque pudesse fluir um pouco mais. Por que eu digo isso, galera? Eu sei que o Rodrigo Muniz e o Pedro fazem uma função de ficarem mais parados, mas, poxa, para colocar o Michael, que não estava rendendo. O Michael ele deu apenas um passe bom ali, que saiu um dos gols, que foi o gol do Pedro. Eu não tenho nada contra o Michael, eu acho que no Goiás ele jogou muito, né? Mas até vejo que ele se esforça no Flamengo. Nessa partida eu vi que ele se esforçou, ele tentou correr bastante,
tentou passar a bola, né? Tentou fazer o melhor dele. Só que o melhor dele, infelizmente, para o nível do Flamengo, ainda está muito baixo, né? O Flamengo precisa de substitutos mais à altura ali do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, né? O Vitinho de vez em quando faz algumas coisas, mas ainda também não é o suficiente para estar ali no nível mais aproximado do Everton Ribeiro e do Arrascaeta, né? Então, o Flamengo sofre muito nesse quesito, né? O PP também, que é um jogador que algumas vezes o Rogério Ceni deu oportunidade para ele, ele fazia gols. Hoje ele não jogou nada, não jogou nada. Passou muito mal a bola, tentou arriscar em lances que não tinha nada a ver tentar arriscar, enfim. Vou colocar depois para vocês verem as imagens aqui e a gente analisar isso juntos. Outra coisa que me chamou a atenção é que a Portuguesa encerava muito, fazia muita cera durante o jogo, né? Prendia muito a bola, batia muito, ficava ali segurando o jogo o tempo todo. E aí uma hora o Rogério Ceni começou a reclamar, até mesmo porque o juiz deu apenas 1 minuto de acréscimo no primeiro tempo e o jogo tinha parado várias vezes, né? Então eu achei que realmente o Rogério Ceni fez sentido a reclamação dele. Agora, com relação ao treinador Rogério Ceni, falando dele, eu acho o seguinte, galera, torcedor, eu não consigo entender alguns torcedores do Flamengo, né? Eu penso o seguinte, o Flamengo tinha o Jorge Jesus, trabalhou bem com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus saiu do Flamengo, já não estava bem no Carioca, mas ninguém pediu a cabeça do Jorge Jesus, ninguém pediu para ele sair. Por quê? Por causa do bom trabalho que ele tinha feito em 2019, certo? Aí o que acontece? O Flamengo contratou o Domi. Aí o Domi veio para o Flamengo, não conseguiu um bom trabalho, já saiu em 2 meses, né? E aí o que aconteceu? O Flamengo tinha que contratar um outro treinador, porque o torcedor estava pressionando, né? O Domi também não vinha com bons resultados, o Flamengo vinha tomando várias goleadas e tinha que contratar um outro treinador. Como não teve tempo aí para poder contratar um outro treinador logo, pegou um treinador do mercado brasileiro, fez uma oferta para o Rogério Ceni aceitou, foi para o Flamengo, né? Aí o que acontece? O torcedor começou a criticar o Rogério Ceni porque é treinador brasileiro, que não pode ser treinador gringo, etc e tal. Só que o Flamengo já tinha acabado de contratar um treinador gringo, o Domi, né? Que trabalhou com Guardiola. Muita gente ainda ficou cantando vitória, falando que o Domi ia ser campeão de tudo, né? Que trabalhava com Guardiola, etc e tal. E o torcedor entrou nessa da mídia ficar colocando aí o Flamengo como campeão, como favorito de tudo. E aí é onde eu falo que entra a furada da gente ficar pensando que o Flamengo é favorito em tudo. O Flamengo não ganhou nada com o Domi. E aí, quando contratou um técnico brasileiro, aí criticou o treinador brasileiro. Por quê? Porque tem que ser gringo, né? Ou seja, muitas vezes a gente vê que o torcedor ele não sabe o que quer, né? Ele só quer reclamar, ele não quer ver realmente ali, parar para pensar nessas soluções que podem e são necessárias para ajudar o Flamengo, né? E aí é onde eu digo, começaram a falar que um treinador português tem que ser treinador português para vir para o Brasil, né? Que treinador brasileiro não serve. Aí o que acontece? O Abel Ferreira foi para o Palmeiras, né? Realmente deu certo, né? O Abel Ferreira ganhou importantes títulos aí com o Palmeiras, ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, mas é aquilo. Jogou contra o Flamengo numa final agora, entre treinador português contra treinador brasileiro. O Flamengo ganhou, né? Então eu acho que a gente tem que parar para pensar que quando um time perde, não é a culpa só do treinador, a culpa também é dos jogadores. Quando o time ganha, o mérito não é só do jogador ou só do treinador, é o conjunto, né? Então onde eu falo para vocês, galera, não tem nada garantido, né? Que o Flamengo vai contratar outro treinador e o Flamengo vai dar jeito. Não tem nada garantido. Isso depende do jogador e do treinador, né? Dos jogadores e do treinador. Não depende de um só, né? Se você me perguntar, você gostaria que o Guardiola viesse, o Flick, quem quer que fosse, né? O Bielsa, por exemplo, o Simeone, é claro que eu gostaria, mas a realidade é que vai ser muito difícil tirar eles de um clube onde pagam muito a eles, clubes que têm muito retorno na Europa, para trazer para o Brasil, concorda? E aí o que acontece? Qual é a realidade do Flamengo? Seria contratar treinadores como Renato Gaúcho, talvez um treinador ou outro aí de português, né? Ou da Espanha, enfim.
mas também não tem a garantia de que vai dar tudo certo, como aconteceu com o Domi, né? Todo mundo esperava que o Domi fosse fazer um ótimo trabalho, por quê? Porque o cara trabalhou com Guardiola, não necessariamente ele vai fazer um trabalho bom só porque trabalhou com Guardiola, né? E isso também não depende só dele, depende também do elenco, né? Então é onde eu falo, eu acho que às vezes o torcedor do Flamengo ele está regredindo, né? Ele não para pensar nas coisas, ele só quer reclamar, né? Não tá bom o Rogério Ceni? Tira, coloca outro. Aí ele acha que o próximo treinador tem que ter a solução para o grupo, né? Quando na verdade são os jogadores e o treinador juntos que tem que dar a solução para o Flamengo. Né? Não é, o Flamengo não vai deixar de ganhar ou perder só por causa do treinador ou só por causa de um jogador. Vai deixar de ganhar ou perder por causa do conjunto. Né? E aí isso fica claro, galera. Por quê? O Domi é um treinador estrangeiro, não funcionou e trabalhou com Guardiola. Né? Aí pediram um treinador, veio o Rogério Ceni, treinador brasileiro. Né? Não está dando certo. Né? Porque não tá, muita gente reclama do Rogério Ceni. Né? Eu acho que ele é um treinador aceitável. Tem muitas falhas? Tem muitas falhas também. Muitas vezes erra na substituição. Agora, você pedir para sair o Rogério Ceni para colocar o Renato Gaúcho, eu acho que é uma burrice. Por quê? Porque aí o Renato Gaúcho, se ele começar a errar, daqui a pouco vão dizer, vão criticar, vão falar, o treinador é brasileiro, não serve. Aí vão pedir um outro gringo. Aí se vem o gringo e não funciona também, aí vão falar que não adianta, né? Que não é bom treinador, que é estagiário, como disseram a mesma coisa do Domi. Né? Então fica complicado porque a gente vê que tem muito torcedor do Flamengo que ele só quer reclamar, mas ele não quer procurar entender o que acontece. Né? Ele só quer dar o mérito ali só se estiver dando certo. E foi o que aconteceu com o Jorge Jesus. Ele só não foi criticado porque ele ganhou o que ele ganhou. Mas ele já estava indo mal no Campeonato Carioca, né, do próximo ano. Ele já estava indo mal. Né? E se tivesse continuado mais um ano, e se não tivesse ganhado nada, será que o pessoal ia ter essa paciência toda? Né? Então a gente tem que parar para analisar essas coisas se a gente quiser que realmente o Flamengo tenha um time melhor. Né? Então eu pergunto, qual a culpa hoje do Rogério Ceni? Na escalação, eu achei que não, botou o time que era necessário ali para jogar, né? Uma vez que ele está poupando aí jogadores para jogar na Libertadores contra o Vélez, que é a próxima partida, e o Flamengo jogou muito mal contra a Portuguesa, né? Jogou muito mal mesmo. E dessa vez foi diferente do jogo contra o Vasco. O Flamengo praticamente não criou chances de gol. Quando criava era chance assim, de isolar a bola, chutar para fora, totalmente para fora. Né? E digo mais, se o Pedro não tivesse feito esses 2 gols, né, o Flamengo ia passar vergonha, porque a Portuguesa estava dominando o jogo, não fez o terceiro gol porque o Hugo Souza salvou um deles. Teve até um lance lá do, acho que é Emerson Carioca, que pegou a bola lá da Portuguesa, recebeu a bola de frente para o gol. Ele tentou dar um toquinho no canto direito do Hugo Souza, o Hugo Souza salvou com a perna direita e salvou que seria o terceiro gol da Portuguesa contra o Flamengo. Né? Então, o Flamengo tem que ficar de olho, a galera, o torcedor que eu falo, torcedor raiz, não é torcedor modinha não. Torcedor modinha, ele é aquele que ele só quer ficar pedindo, só quer ficar falando, eu quero que o Flamengo contrate, sei lá, o Lionel Messi, o Cristiano Ronaldo, é aquele cara que viaja, ele está fora da realidade. Né? Mas o torcedor raiz, né, ele tem que cobrar aquilo, o melhor para o Flamengo. Se você vê aí em mídias sociais a galera aí falando, o Flamengo é favoritaço, galera, corta isso é furada, entendeu? O nosso time fica mais visado ainda se a gente ficar com isso. Né? A gente tem que ter realmente humildade, saber aí cobrar dos jogadores quando o jogador tiver. Porque o que acontece? Se o Flamengo fica nesse ritmo aí de ficar cantando de favorito de campeão, aí é o que aconteceu com o Vasco. Né? A gente vê os jogadores aí soberbos, achando já que são, né, deuses, são os melhores do mundo. E não é, vamos ser sinceros, isso é campeonato brasileiro, isso nem campeonato europeu, nem Champions League, isso é. Né? Então, a gente tem que esperar realmente que o Flamengo faça o melhor. Né? É obrigação pelo investimento que o Flamengo fez, que o clube fez nos jogadores, e mínimo que eles têm que fazer é dar esse retorno mesmo. Né? Agora, esse negócio de ficar cantando de favorito, isso é furada, galera, isso não vale a pena não. Né? Deixa eu ver se eu tenho até mais alguma coisa aqui para falar sobre o jogo. Com relação ao Pedro, né, que fez os 2 gols,
Vou criticar o Rogério Ceni nas substituições, porque aos 20, acho que foi aos 29:15 do segundo tempo, ele colocou o Rodrigo Muniz no lugar do Pedro e colocou o Maxi no lugar do PP. Maxi no lugar do PP, eu concordo, galera. Por quê? O Max, o PP não estava jogando nada, jogou nada a partida, né? Deu passe errado, tentou criar uns troços lá, enfim, não entendi. Jogou muito mal, na minha opinião. O Rodrigo Muniz, eu acho que não deveria ter saído o Pedro. Como eu falei, era o jogador mais perigoso da partida. E aí o Flamengo vai lá e tira o jogador que fez os 2 gols e era o único jogador que dava real perigo para a Portuguesa. Deveria ter tirado o Michael ou até mesmo o Vitinho para colocar o Rodrigo Muniz junto com o Pedro. Eu sei que o time ficaria teria menos movimentação, porque a ideia ali do estilo do Michael e do Vitinho é de se movimentarem mais do que Rodrigo Muniz e Pedro, mas o Flamengo ganharia em chances de gol se caso o Flamengo conseguisse trabalhar uma bola aérea ali de repente com ambos jogadores, né? Tinha o Mateuzinho que faz bem esse trabalho, o René também não cruza mal, mas aí fica complicado, né? Apesar do René também ter feito um cruzamento ruim, eu vou cortar aqui porque o vídeo já está enorme, vou tentar colocar imagens para vocês. E aí foi isso, galera. Saudações rubro-negras.